Olá! Vamos para mais um vídeo da série Elementos Químicos. É importante saber sobre eles. Hoje é dia de falar do cobre, um elemento químico bronzeado. Se olharmos para a tabela periódica, veremos 8 metais essenciais, dos quais tem-se somente uns poucos miligramas no corpo: cobre, estanho, vanádio, cromo, manganês, molibdênio, cobalto e níquel. Não existe perigo caso não se obtenha quantidades suficientes no que se come. Na verdade, o perigo ocorre se tomarmos muito desses elementos, uma vez que eles apresentam um efeito antagonista sobre os outros metais de nosso corpo. O cobre é um destes elementos, e grandes ingestões causam sérios problemas. O cobre é necessário para as enzimas envolvidas na utilização do oxigênio. Ele não é presente só em vários alimentos, mas também pode vir junto com a água potável, se nós morarmos em uma região de água leve que é transportada por canos de cobre. Na verdade, tem sido sugerido que tomemos muito cobre, para que ele atue contra o ferro e o zinco em nossos organismos, uma vez que ele substitui estes metais nos seus sítios ativos. Em 1818, Christian Friedrich Burchell detectou cobre nas cinzas vegetais. Em 1850, ele foi detectado nas algas marinhas que haviam sido coletadas perto de Saint-Malo, na França. Mas talvez a descoberta mais surpreendente tenha sido realizada em 1847 por Emil Harles, que descobriu que o sangue do polvo e das lesmas é próximo do azul, contendo cobre. Hoje, sabe-se que todas essas espécies e a aranha apresentam átomos de cobre na estrutura hemocianina, responsável pelo transporte de oxigênio nestes seres, diferente dos humanos, que apresentam átomos de ferro incorporados à hemoglobina, para realizar esta tarefa. O cobre é essencial para todas as espécies, mas ele pode ser tóxico. 30 gramas de sulfato de cobre matam uma pessoa. Este já foi um componente muito comum nos kits de química para crianças, porém, atualmente é proibido. Contudo, não somos predispostos no envenenamento pelo sulfato de cobre, uma vez que em doses altas atuam com um efeito emetizante, causando rapidamente vômito, o que o colocará para fora do nosso organismo. Precisamos ingerir cerca de 1,2 mg de cobre ao dia, e mulheres que estão amamentando precisam de 1,5 mg. O cobre é melhor obtido de carnes, onde ele se apresenta na forma de cobre-proteínas. Os alimentos que são mais ricos em cobre são ostra, caranguejo, lagosta, cordeiro, porco, carne de vaca, em especial os rins e fígado, e para os vegetarianos, amêndoas, nozes, castanhas, sementes de girassol, soja e cogumelos. Cristais de cobre ocorrem naturalmente, e esta é a fonte de onde provavelmente eram feitos os leitos de cobre pelas populações do noroeste do Iraque milhares de anos atrás. Objetos de cobre puro estão associados às primeiras dinastias do Antigo Egito. A fusão de minério de cobre teve início há cerca de 7.000 anos, no Egito, mas o cobre só se tornou um metal-chave no desenvolvimento humano quando foi aproveitado em grande escala na forma de ligas de bronze. A Era do Bronze teve início por volta de 3.000 anos antes de Cristo e teve fim em meados de 1.000 anos antes de Cristo, embora estas épocas variem consideravelmente de civilização para outra. Não se sabe como o bronze foi descoberto, mas os povos do Egito, Mesopotâmia e dos vales hindus já estavam familiarizados com ele em meados de 3.000 anos antes de Cristo. O nome do cobre deriva do nome romano cuprum, para Chipre, que tinha sido a principal exportadora deste metal muito tempo antes de tornar-se parte do império. O cobre é um metal que não é difícil de ser obtido de seus minérios, porém é relativamente mole. Somente quando ele é endurecido pela adição de estanho é que se forma a liga conhecida como bronze. O principal minério de cobre é o sulfeto amarelo de cobre-ferro chamado de calcoprita, que hoje é extraído nos Estados Unidos, Zaire, Canadá, Chile e Rússia. No Brasil,
O cobre é obtido tanto através da calcoprita quanto do minério bornita. E o minério mais famoso do cobre é um mineral verde chamado de malaquita, que é usado para polir tábuas, mesas e colunas, sendo escavado em vários países. A produção mundial de cobre chega a 6 milhões de toneladas ao ano, e as reservas exploráveis devem durar por mais apenas 50 anos. Esta previsão pode ser menos pessimista se levarmos em consideração que cada vez menos cobre se faz necessário, pois as redes de comunicação estão mais propensas à utilização de fibras de vidro em vez de fios de cobre. O cobre é ideal para a fiação elétrica, por ser facilmente trabalhado, podendo ser transformado em fios finos, e ele apresenta uma grande condutividade elétrica. Este metal também conduz calor muito bem, sendo outrora usado para a confecção de chaleiras, panelas e cafeteiras. Tradicionalmente, o cobre foi conhecido como um metal cunável, assim como a prata e o ouro, e foi a base das moedas em circulação do mundo antigo. Visto que era o metal mais comum, ele naturalmente era a moeda menos valorizada deste grupo. No Brasil, as atuais moedas de 5 centavos são feitas de cobre e têm o seu valor. Obrigado por assistir. Se inscreva, curta e compartilhe. Comente caso tenha alguma dúvida ou fato interessante sobre o cobre. E até um próximo vídeo.